Lindeza, quando nós olhamos para a passagem ali em Atos 3, ali vai contar a história para a gente sobre um coxo que ele era colocado todas as manhãs em frente ao templo com um copinho para que ele enchesse aquele copo de esmola. E veja que ele era coxo, mas ele não era paralítico. Ele tinha uma limitação, ele tinha uma dificuldade, mas ele não era paralítico. E no final do dia, a única expectativa que aquele rapaz tinha era ter aquele copinho de moeda cheio com as esmolas. Veja que talvez nunca tenha passado pela cabeça dele andar. A única expectativa dele, o teto dele, era ter aquele copo cheio. A mentalidade dele era de um paralítico, mas ele era apenas coxo. Agora olhe para a tua vida. Onde você tem colocado este limite para a sua vida, sendo que você fala que você é uma coisa, mas na verdade você tem esse potencial para ser algo muito maior. Veja que quando alguém fala, nossa, você tem potencial para ser isso, isso não é um elogio. Isso significa que você poderia ser algo, mas você ainda não está sendo, porque você está aprisionando sua mente num teto muito mais baixo, as suas referências estão muito mais baixas. E veja, eu peguei aqui para a gente poder ver, e eu não falar besteira para vocês. Quando Pedro e João olham para aquele homem, Pedro diz, olhe para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E aí em seguida vai falar o seguinte, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se imediatamente, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Veja que Pedro e João não vão falar para ele, levante e saia correndo. Primeiro ele tem o tempo de se levantar, tem a ajuda ali para se levantar e estabilizar, para depois andar. E assim é com você, quando você vai estar tirando a sua mentalidade de algo e para colocar para algo maior, para viver esse processo, essa transformação de cura, de entender quem é você na sua real identidade, você vai precisar desse tempo, desse processo para se estabilizar. Não vai ser do dia para a noite em que as coisas vão aparecer, em que você vai ser transformado da água para o vinho. E a nossa restauração mental vai ser sobre pegar esse algo que está muito quebrado, está destruído, está velho, está todo despedaçado ali e voltar para o plano original. A gente vai fazer uma restauração, a volta para a origem, não uma reforma. Porque uma reforma é você pegar algo que está ali todo estragado e fazer daquilo algo novo. Sim, você vai viver algo novo, mas você vai voltar para esse plano original, voltar para a essência do que Deus tem para a sua vida. Na última aula eu te expliquei sobre como a sua mente funciona e você vai precisar disso. E como eu falei antes da gente terminar aquela aula, não espere que as coisas comecem a mudar de uma hora para outra na velocidade que você quer, porque nós temos esse anseio de querer ver esses resultados muito rápido. E cada uma de vocês que está aqui vai viver o processo numa intensidade e numa velocidade. Por isso eu já te adianto, é no seu tempo. Dedique tempo e atenção, intensidade naquilo que é, conforme a sua dedicação nisso, o seu processo vai ser maior, a sua transformação vai ser maior, mas as coisas não vão acontecer na velocidade que você quer. Isso é importante você ter bem claro. Porque muitas vezes você vai pensar, nossa, parece que nada está acontecendo. Parece que eu me esforço e as coisas não andam. Elas estão andando. É que às vezes você está com o olhar direcionado para a coisa errada, às vezes você está com o olhar em si errado, e às vezes você está se comparando, que é muito comum, a gente ainda vai falar sobre isso, mas você está se comparando com a sua vizinha, com a grama ali do lado e vendo que ela está frutificando mais do que você, está frutificando numa velocidade maior do que você, e com você parece que ainda nada está acontecendo. E tenha claro, lindeza, você pode olhar ali para os frutos da outra e querer ter aqueles frutos, mas quando você fala, eu quero isso, Deus vai perguntar, você está disposta? Porque é muito fácil a gente olhar para o fruto do outro e não ver o processo que o outro passou, não ver o que ele teve que renunciar, não ver o que estava ali por trás daqueles frutos. A gente só olha para o resultado final. Isso para tudo na nossa vida. Então, até em questões de trabalho, em questões do que é sucesso, do que é riqueza para você. Não adianta você só olhar para os frutos e querer ter aquilo. Entenda que a gente vai fazer ainda aqui a nossa visão positiva da nossa vida, o quadro de oração que eu vou ensinar vocês a fazerem. Aquilo é importante para você ter a visão, para onde você quer ir. Saber aonde você quer ir, porque isso vai te ajudar a ter a motivação de não desistir nos dias ruins, porque o dia ruim ele vai existir.
Quando você entra nesse estado de transformação, o inimigo ele vai tentar te parar logo no início, porque ele não quer que você viva essa versão plena, essa versão potente que Deus planejou você para ser. Porque cada uma de nós estamos aqui com uma missão única, exclusiva, que só você pode cumprir. Eu não posso cumprir o que você veio para cumprir. A questão é que as coisas, as circunstâncias e o próprio inimigo, ele tenta nos desestabilizar logo no início, dificultar as coisas. Lembra que eu falei que conforme a gente for arrumando a casa, parece que vai estar ficando mais bagunçado, parece que vai estar pior do que antes? Isso vai fazer parte do processo e você vai precisar lembrar disso dia após dia, porque senão você vai ter vontade e vai parar, vai desanimar logo no início. A gente vai ver aqui um passo a passo de como fazer essa restauração da nossa mente para voltar para o plano original, para direcionar ela para o lado que frutifica e não para o lado que está estéril. Então é muito importante você ter esse cuidado que a sua mente vai tentar te sabotar logo no início. Ela vai tentar te destruir, fazer com que você seja trapaceado logo no começo. Então lembra, é um dia após o outro. Tem dia que vai ser difícil, tem dia que vai ser bom, tem dia que vai ser extraordinário, tem dia que vai ser péssimo, e aí você vai precisar lembrar dessa direção, para onde você está indo, certo? Eu vou abrir aqui em Provérbios pra gente. O primeiro passo, são 3 passos que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro passo sempre vai ser a consciência, tá? A gente já falou sobre ela, ainda vamos falar muito sobre a consciência, porque sem consciência não tem mudança. Sem consciência, você se coloca no estado que eu já sei tudo, eu já faço tudo certo, isso não é pra mim. Se você tá aqui me ouvindo e falando, nossa, isso era bom pro meu marido, isso era bom pra minha mãe, isso era bom pro meu filho, você tá cega pelo orgulho. A gente vai ter uma aula só sobre as manifestações de orgulho, porque você é muito mais orgulhosa do que você imagina. Então, a consciência, ela vai ser o nosso primeiro passo, porque a gente precisa entrar nessa posição de aprender, de ouvir, de escutar, de deixar isso entrar e nos transformar, de mudar o nosso caráter, de nos limpar, de nos purificar e colocar nessa posição de aprender e estar sempre aprendendo. Tudo isso que você vai ver aqui, hoje eu tô aqui te ensinando, mas vira e mexe eu me coloco na cadeira de estar ali aprendendo, com ouvidos, não tipo, isso eu já sei, isso eu já ouvi. Não, ouve como sempre se fosse a primeira vez. O que você pode pegar de novo, extrair de novo ali. Então, o primeiro passo sempre vai ser a consciência. E a partir de agora, eu quero que você comece a despertar este olhar para tudo que você faz. E observar como você tem se comportado. O que você fala, o que você ouve, o que você assiste, o que você vê, como você responde às pessoas. Observe que, às vezes, a gente muda o tom de voz até para falar com as pessoas. Dentro de casa, a gente fala de um jeito. Com as pessoas na rua, a gente traz a versão ali mais linda, mais romantizada, a mais educada. Observa tudo o que você tem feito, os tipos de pensamento que você tem, o que você está pensando, quando você olha para alguém, o que você pensa, observa tudo. Você vai começar a trazer essa consciência neste nível, com esse grau de verdade de olhar para si, certo? O segundo passo para a gente trazer essa restauração mental é a gente começar a mudar o que a gente declara. Então, se a gente quer mudar a nossa mente, o padrão mental, a gente precisa começar a mudar o que a gente fala, o que sai da nossa boca. E na palavra de Deus, Provérbios 18, no versículo 20 e 21, vai nos dizer o seguinte: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tem uma passagem aqui também que vai falar sobre a questão do homem no juízo final ter que dar conta de tudo o que ele falou. De tudo é tudo, é tudo que você já falou. Então, comece prestando atenção no que você tem falado, o que você tem declarado sobre a vida do seu parceiro, o que você tem declarado sobre a vida dos seus filhos, o que você tem declarado sobre si. É tudo, mesmo que eu sei que às vezes, dependendo do que você está vivendo, é difícil você olhar com um olhar positivo para algo. É difícil você ver uma luz ali. Mas, lindeza, você não é feita somente da luz, você também tem esse lado da sombra. Você precisa se conhecer nessa inteireza, nessa verdade, né, nessa pura essência, para que você consiga controlar as suas sombras, entender quando elas estão se manifestando e não deixar isso tomar conta de si. Mas é um treino você começar a mudar as coisas que você declara. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para você do que é mudar o que a gente declara.
eu por muito tempo tive alguém que me ajudava aqui em casa, a cuidar da casa, a limpar a casa. E isso me ajudava muito. Eu não gostava, né, de limpar a casa. Desde sempre que eu me lembro assim, sempre tive alguém fazendo as coisas da casa para mim. E daí um tempo essa pessoa saiu e eu não tive mais ninguém. Eu comecei a ter que fazer as coisas. As quintas-feiras, que era o dia que eu limpava a casa, começou a ser um dia insuportável para mim. Eu já dormia a quarta-feira pensando que amanhã já seria um dia terrível. E lembra que tudo que você cultiva acontece. O que você pensa, o que você fala vai acontecer. E aí as quintas-feiras começaram a ser um dia muito chato, era estressante, eu passava o dia inteiro irritada, parecia que o resto do dia dava tudo errado, porque assim, quando você acorda e já bate o dedo ali, já dói, parece que todo o restante vai dar errado. Você se atrasa, pega trânsito, leva fechada no trânsito, no trabalho você, sei lá, o chefe te cobra muito, o resto do dia vai ruim. Porque isso que você declara tem influência nas coisas que você vai viver, no que você vai atrair ali para sua vida. E aí isso começou a certo ponto até a influenciar no meu relacionamento. Depois eu comecei a mudar o que eu declarava. O trabalho da casa não deixou de existir. Eu continuei tendo que limpar a casa e continuo até hoje. Mas o que mudou foi o que eu estava plantando aqui, o que eu estava semeando aqui. O que mudou foi a minha atitude, a minha reação naquele dia. Então já aconteceu, por exemplo, também de eu estar gravando aula e o microfone descarregar. E aí eu fica a imagem, mas fica sem fala. Ao invés de eu falar, caramba, que saco, perdi a aula, perdi meu tempo, eu mudei para quê? Que bom, agora eu vou ter a oportunidade de gravar uma aula melhor ainda. Isso tudo que você fala vai mudando o seu cérebro, os padrões que vai acontecendo ali, porque o seu cérebro tem a capacidade de fazer a neuroplasticidade. Então, se você tem um hábito péssimo hoje, não se preocupe, é possível fazer um padrão novo. Porque entenda, Lindeza, que o seu cérebro ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, se ele não diferencia, você pode usar isso para algo muito positivo, para criar uma nova realidade para você, que de tanto você declarar aquilo, de tanto você falar aquilo, as situações vão começar a aparecer para que você viva aquilo. Então, primeiro, a consciência. Segundo, cuidado com o que você declara. Comece a mudar a simples fala, as simples coisas. Tem dia que você vai se pegar ali falando algo errado, mas lembra que essa consciência vai te permitir estar sempre se vigiando e mudando os seus comportamentos, certo? O terceiro passo é você permanecer na jornada. Lembra que vai existir dias difíceis. Lembra que mais fácil que dar o primeiro passo é você não dar o primeiro passo. E mais fácil do que você dizer sim é você não se sustentar naquilo. O sim não é tão difícil assim. Você falar sim para você, sim para se cuidar, sim para se amar. Porque se você não sabe se amar, você não sabe como cobrar o amor do outro, você não sabe doar amor. Se você não sabe como se respeitar, você não vai saber exigir o respeito do outro. Você não vai saber colocar limites, você não vai saber se posicionar. Mas esse sim para você viver essa jornada, até certo ponto, assim, ele é fácil. Agora, você permanecer aqui na jornada, você permanecer se escolhendo, você permanecer se posicionando, você permanecer no seu foco, na sua direção, no seu caminho, é mais difícil. Então, tenha consciência, mude o que você declara e permaneça na jornada. Todos os seus pensamentos, lindeza, eles vão gerar uma emoção, que vai gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento, e esse comportamento vai criando uma crença ou reforçando uma crença que você já tem. A gente vai ver aqui como fazer essa reprogramação de crenças, porque coisas positivas que você já vive, que já são favoráveis, que já estão frutificando na sua vida, isso, beleza, já está ali. Agora a gente vai trazer um foco para essas coisas que não estão frutificando, que são crenças negativas, depreciativas, que estão te colocando nessa posição de um solo infrutífero, num solo estéril. Porque essas estão te limitando, estão te aprisionando dentro daquela caixinha que a gente comentou. Então eu quero que você se pergunte que tipo de pensamentos você tem cultivado, onde a sua mente está aprisionada. Você tem caído nessas armadilhas da comparação, da depreciação, da desvalorização, da vitimização. Traz essa consciência mais uma vez. E nós vamos ter uma tarefa aqui nessa aula em que você vai fazer uma lista com 20, pelo menos 10, tá? Mas a nossa meta vai ser 20. Eu sou.
E você vai declarar isso todos os dias, por 30 dias. Então, o que é eu sou? Você vai colocar ali tudo o que você é, mesmo que você ainda não acredite. No começo vai parecer que é uma farsa, mas lembra que sua mente não diferencia do que é real do que é imaginário. Então você vai começar a declarar tudo o que você é, e você lembra que o pensamento gera uma emoção, que vai gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento, e isso vai criar ou reforçar uma crença. Então eu vou colocar ali: eu sou sábia, eu sou santa, eu sou inteligente, eu sou próspera, eu sou amada, eu sou respeitada, eu sou fiel, eu sou gentil, eu sou bondosa, eu sou filha amada de Deus. Você vai colocar ali 10 até 20 eu sous. E você vai declarar isso todos os dias. Agora, uma atenção. Não adianta você pegar esse papel e você declarar assim, com a postura assim: eu sou sábia, eu sou gentil, eu sou amada, eu sou respeitada. Nem você acredita em você, quanto mais o seu cérebro. E o seu cérebro é muito inteligente. Então você vai ter que pegar esse papel aí que você vai escrever. Quero que você escreva à mão, tá? Isso é importante. Não quero que você escreva no celular, porque ali o fato de você já estar escrevendo já vai trazer uma resposta diferente pro seu cérebro. Você vai fazer postura e você vai falar com voz forte, acreditando nisso. E aí você vai declarar os 20 eu sous que você colocou ali, certo? E lembra do que a gente falou na primeira aula. Parece bobo, mas não é. Quanto mais você se colocar neste lugar de que isso é besteira, isso é bobo, lembra que tola fala do que vê. A sábia fala do que quer viver, certo? E eu te vejo em breve.